Esta é a 10ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos falar a respeito do bacharel, da bacharela em produção textual, um curso que forma um escritor. Estão aqui para isso a Cláudia Chigres, que é graduada em Letras pela PUC do Rio, é mestre em História Social da Cultura também pela PUC do Rio, doutora em Literatura de Língua Portuguesa e professora do Bacharelado em Produção Textual da PUC Rio. E a Kelly Freitas, que é bacharela em Produção Textual pela PUC Rio, mestre em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa, é dramaturga, criadora e atriz. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar com uma situação inusitada, ou até engraçada, um caos a respeito do trabalho ou da formação deste profissional, deste bacharel. Então, eu queria, não é propriamente uma situação engraçada, ela é, no mínimo, curiosa, e que tem a ver com um pouco um preconceito que, em geral, alguns pais ou algumas pessoas têm em relação ao curso de letras. Eu comecei a minha faculdade fazendo ciências sociais e resolvi, em algum momento, né, terceiro ou quarto período, eu resolvi mudar para letras. E o meu pai parou de falar comigo, porque a frase dele é que você trocou nada por coisa alguma. Anos depois, né, quando eu já estava defendendo o doutorado, e ele foi assistir e virou meu maior fã, né, ele chorou muito e quase que me pediu desculpas, né, porque ele viu as possibilidades que um curso de letras é capaz de formar, não só profissionalmente, como humanamente também, né, o que a gente se torna fazendo letras. Então, não é propriamente engraçado, mas é sintomático de como as pessoas não, talvez desconheçam, né, o que é um curso de letras e de produção textual. Sem dúvida, eu acho que essa questão que você coloca é importante na orientação profissional, porque os cursos conhecidos são os tradicionais, né? Aumentou um pouquinho além da engenharia, da medicina e do direito, né, como era no passado, que só existiam esses, mas ainda continua, quer dizer, uma escolha um pouco divergente, né, já chama atenção, não só dos pais, da família. Eu escolhi, vou contar a história pessoal também, escolhi pedagogia na década de 60 para 70, e meus pais não falaram nada, mas meus amigos falaram, né? É um curso de espera marido, e o que você está fazendo aí? Você vai ser pobre pro resto da vida, né? E não que eu enriqueci, mas também não passei lá grandes necessidades. Bom, vamos lá. O que é essa especificidade desse curso das letras? Bacharel em formação, né? Em produção textual, e com esse complemento, formação de escritor. Então, o Departamento de Letras da PUC ele tem várias ramificações e trabalha com habilidades, né? Vários cursos dentro do mesmo curso. Então, já é comum, né? Já é conhecido a licenciatura, né? Que é a formação de professor. E, algum tempo atrás, foi criado também o curso de produção textual, que é um pouco menor, formado para quem não quer dar aula, não quer seguir uma carreira acadêmica, mas quer desenvolver as suas habilidades concernentes ao texto escrito, né? Quer dizer, ou como autor, ou como revisor, né? Alguém que lida com o texto escrito, e o curso ele é menor, né? Ele não tem 4 anos, a durabilidade, o período dos créditos ele é um pouco menor, algumas matérias em comum, de literatura, enfim, linguística e tal, mas muitas oficinas, o que é muito gostoso, né? Eu sou professora de várias oficinas, e é quando o aluno coloca a mão na massa, escreve, discute os textos, né? Forma um grupo em que há uma leitura coletiva, né? A gente até já fizemos, né,
eu com a turma fizemos três livros, né? Um foi durante a pandemia e dois em que os alunos fazem tudo, né? Desde o texto, a orelha, a correção, a revisão ortográfica. Então, é uma prática, né, muito interessante para quem gosta de escrever e lidar com o texto. Kelly, você foi fazer esse curso sabendo que era isso mesmo que você queria? Sim, fui fazer sabendo já. Até porque eu entrei no curso em 2014, quando eu tinha 31 anos já. Portanto, a minha primeira formação é como atriz. Eu fiz CAL lá nos idos de algumas décadas atrás. Então, me formei como atriz. Cheguei a cursar na UERJ História da Arte. Desisti de alguns cursos durante. Então, realmente, na minha trajetória, trabalhando com teatro durante mais ou menos 10, 11 anos, antes de entrar na PUC, eu realmente já tinha desenvolvido esse desejo de, como a Shirley acabou de dizer, né, desenvolver as tuas capacidades concernentes ao texto escrito. É mesmo isso. E acho que é um curso, assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi entrar na faculdade de letras na PUC, mesmo, naquele momento em que entrei. E a entrada nesse curso, talvez você possa responder, é direto já em produção teatral, produção textual, desculpa, ou você entra em letras e depois cursa uma habilitação, uma especialização? Não, é direto mesmo. Direto. Eu, pelo menos, não sei se eu tenho outras vias, mas eu já sabia que era mesmo esse curso focado na produção de texto, sim. Mas isso não impede que você complemente depois com uma licenciatura, se você quiser. Sei. Exatamente. Ou tradução, se você quiser. A PUC-Rio não tem o bacharelado em letras, é isso? Aquele tradicional, ou tem também? Ela tem português de literatura, português e inglês, né? Licenciatura tem. E assim, hoje, se você faz um bacharel em letras sem produção textual e você não quer dar aula, para que serve? Né? Então, assim, a ideia de produção textual, a gente tem muitos alunos que estão ingressando na faculdade e muitos que já fizeram, como a Kelly, né? Tem uma outra formação e quer dar um polimento, sabe? Quer dar focar mais, né? Especificar um trabalho do texto, né? Com o texto. Existe uma ideia no ar, né? Que a escrita é um dom que a pessoa tem ou não, né? É uma capacidade até inata. Como é que vocês trabalham com isso? Eu costumo dizer que, assim, ninguém sai da minha aula escritor se já não entrou escritor. O que a gente faz é capacitar através de técnicas, de discussões, de provocações, né? Capacitar alguém que já gosta de lidar com o texto literário para conhecer melhor as ferramentas que ele pode utilizar. Então, assim, se é inato ou se não é inato, né, esse dom, eu não entro nessa discussão, porque muita gente se descobre, né, escrevendo a partir do que lhe foi oferecido pelo curso. Mas se uma pessoa que não escreve e quiser fazer esse curso, ela pode fazer e se aprimorar nesta área e se especializar? Se ela não quer ser escritora, ela pode trabalhar outras possibilidades. Ela quer ser escritora, só que ela não tem uma prática de escritora anterior. E ela vai escrever muito no curso. Certo. Porque as oficinas é escrever incessantemente. O que você acha, Kelly? É um dom? Eu estou provocando. Eu acho essa pergunta interessante, é polêmica. Sim. Mas também, ligando um pouco com o que a Cláudia falou no começo, eu mesma tive preconceito com o nome desse curso, porque já tinha ouvido falar nesse curso e conheci algumas pessoas que faziam esse curso, mas tive preconceito de falar formação de escritores. Quem disse que é possível formar um escritor ou uma escritora, né? Agora, é preconceito, e como todo preconceito, é uma ignorância
infundada, geralmente, ou arrogante, de fato. Eu acho que tem muito a ver com o que a Cláudia disse agora, tipo, se você não... A gente já traz qualquer coisa com a gente, né? Seja para a profissão que a gente quiser se desenvolver, e eu acho que a gente pode ter um material muito bruto ainda dentro da gente, mas que a gente pode realmente melhorar muito dentro do campo que a gente escolheu. Eu posso falar por mim, isso tanto dentro do teatro, que é o meu espaço de trabalho desde sempre, e o fato de eu não ter querido fazer mais uma faculdade de teatro, ter escolhido fazer uma faculdade de literatura, de produção textual, e o quanto eu vejo que isso hoje me deixou uma melhor profissional, de fato, mais capacitada para lidar com determinadas situações. Realmente acho que uma coisa incrível desse curso é botar a gente para escrever mesmo, é prático, ou seja, tem todo um sofrimento prático, que não é um sofrimento teórico, é como é que eu resolvo isso. Eu fui aluna da Cláudia, por exemplo, na oficina de ensaístico, que era um gênero que eu desconhecia completamente, mesmo aos 30 e tal anos de idade, e atriz profissional há não sei quantos tempos. A gente tem várias opções, mas assim, me lembro de oficina de biografia, oficina de texto infanto-juvenil, oficina... que mais, Cláudia? O texto editorial. Texto editorial, narrativo 1, narrativo 2, depois a gente tem a poesia. chance de... oficina de poesia, ou seja... roteiro também? Roteiro para televisão e para cinema. Assim, tem um leque gigantesco, mesmo para quem não souber muito bem, o que eu quero fazer com a escrita. Eu sou poeta, eu quero escrever séries, eu quero revisar textos. Acho que a faculdade nos proporciona, esse curso nos proporciona uma experiência muito diversa nesse quesito e que eu acho que realmente enriquece muito. Se a gente nasce escritor ou escritora ou não, aí eu acho que não interessa muito, acho que interessa a gente ter a oportunidade de trabalhar nessa nossa decisão de escrever, porque é um aprendizado que não tem fim. Eu sou orientador profissional, eu não sou comunicador, né? Estou comunicador porque sou orientador profissional. E nós não trabalhamos com a ideia de que as pessoas nascem com o conceito de dom e vocação. Temos um programa que discute essa questão, que vai dizer, não nascemos com atributos, construímos ao longo da vida, né? E o fator hereditário, genético, participa, mas não é importante, né? Nessa construção, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta agora para a professora, né, ligada à academia. Temos aqui um programa de um curso de tecnólogo em escrita criativa, que é oferecida por uma congênere na PUC do Rio Grande do Sul. Qual é a diferença? Você poderia explicar isso para os nossos futuros ou nossos alunos? Talvez não haja muita diferença se a prática for a mesma. Né? Quer dizer, o nome, se é tecnólogo, se é formação do escritor, eu acho que é só um nome. O que eu acho que marca isso da PUC é, como a Kelly falou, né? Não só a prática, que a gente trabalha muito, os alunos escrevem muito, mas também é mais um saber compartilhado, quer dizer, não é uma aula em que você está passivo ouvindo uma teoria. Até você faz esses cursos na literatura ou em outras coisas, mas nas oficinas é muito menos um manual que é dado ao aluno para ele seguir esse manual para se tornar um escritor. A gente não acredita nisso, né? E é muito mais a exploração de uma experiência de escrita que é compartilhada quando é uma oficina. Eu falo, os alunos falam, né? A gente comenta, a gente sugere uma outra leitura. Então, assim, não existe um manual, né? A gente não acredita nisso. A gente acredita na exploração, né? Explorar determinadas potencialidades, essa experimentação, né? Na letra também,
né? Quer dizer, de que forma eu vou usar esse texto, de que forma eu vou construir isso, se não está saindo bem, como é que eu melhoro esse texto para o efeito que eu quero gerar. Então, acho que essa experimentação, cada um cria, né, a partir daí, as suas afinidades, as suas, vamos dizer assim, a sua constelação do que, para onde vai seguir. Não sou eu que vou dizer, faça assim esse texto. Não, eu vou possibilitar essa experimentação, né, e vamos discutir o efeito que essa experimentação gerou. Então, menos do que um manual de alguns cursos, não sei, não conheço profundamente o da PUC de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, não conheço perfeitamente, mas conheço o nosso, né? E posso falar um pouco do que a gente faz. E, ainda perguntando na formação, esse curso também aborda a questão da língua, a gramática? Tem um núcleo comum no Departamento de Letras, né, que são aulas de linguística, de gramática, de teoria literária, de literatura brasileira, de literatura portuguesa. Eu também dou aula de literatura portuguesa lá e de outros, né? Então, assim, um aluno que faz formação do escritor, ele vai priorizar as oficinas e algumas disciplinas do curso básico. As de licenciatura ele não faz, né? E um aluno que é de licenciatura faz uma oficina ou outra, como eletiva e tal. Então, é uma questão da balança. O que você põe mais para a formação do escritor, o que você põe menos. E os alunos... Ao final dos alunos tem que fazer 2 projetos de autoria, projeto 1 e 2, em que eles desenvolvem o que eles se propõem, seja romance, seja ensaio, seja conto, seja poesia. Ele vai ter um orientador e ele vai ter um semestre trabalhando o texto, né, que ele se propõe a fazer, como um produto mesmo. Seria um trabalho de conclusão de curso. Sim. Faz parte que não é acadêmico. Não é acadêmico. Não é acadêmico, sim. Não necessariamente, né? E, Kelly, você, após isto, você continuou escrevendo teatro? Você sentiu uma diferença importante nessa escrita? Sinto sim. Acho que a experiência como aluna da PUC me trouxe calos para a mão, sabe? E também para o cérebro, assim, a capacidade de enfrentar certos textos e autoras e autores, e acho que também não tem coisa... Para mim, a tecnologia da sala de aula é uma das melhores coisas já, assim, realmente já inventadas. Poder estar em sala de aula com uma professora, com um professor, poder ter essa orientação no momento de pensar, de criar, né? Esse nosso curso também tem muito a ver com criação, né? A gente está o tempo inteiro escrevendo o quê? Coisas que a gente criou, ou quer criar, como é que a gente cria isso melhor e tal. Tem tudo a ver com o que eu faço, que é escrever para teatro, né? E sim, desde que eu fiz a formação de forma muito pausada, eu demorei... Tinha colegas meus entrando no doutorado, eu ainda não tinha me formado, sabe assim? Então, sou aquela que fez o curso devagarzinho, muitos anos... E me sinto hoje uma profissional muito mais capacitada depois da minha experiência acadêmica, assim. E o que vocês observam? Os alunos que fazem este curso, eles continuam na área, eles se tornam escritores mesmo, né? Vivem disso. Eu sei que é difícil viver disso, mas... eu acho que, assim, os alunos, muitos deles seguem escrevendo, mas não necessariamente só isso. Quer dizer, muitos atuam também como especialistas que vão acompanhar livros alheios, né? Porque a gente acaba criando um olhar, treinando muito o olhar, né? É o calo que a Kelly comentou, né? A gente já tem, assim, talvez soluções para alguma coisa de um texto que não está funcionando, né? Já tem um leque de opções maior para lidar com o texto. Então, eu mesma, né, faço assessoria de vários outros autores que ou são iniciantes ou não são iniciantes e querem escrever,
e querem esse olhar um pouco mais treinado, um pouco mais sensível para o texto, né? Então, muitos seguem escrevendo, mas também trabalham ou com revisão, né, ou com assessoria, né, esse olhar um pouco mais cuidado, não necessariamente só escritores, ou voltam para o seu lugar de origem, né, seja o teatro, seja o que eles já fazem, mas voltam melhores, né? Pelo menos eles se sentem mais capacitados. E esse aluno, em geral, é que nem aquele, entra depois de uma formação ou depois de uma prática, e são um pouco mais velhos do que outros vestibulandos que logo que terminam o ensino médio acabam entrando. Ou a minha leitura está incorreta? Você tem uma sala de aula com uma diversidade de idade, não é só a garotada que entra, você tem... E é muito enriquecedor para ambos os lados, né? Porque o aluno que está entrando ainda direto do ensino médio, ele vai conviver com pessoas que já escrevem, isso de alguma maneira impulsiona, e os que já escrevem percebem ou a dificuldade ou o frescor, né, desses alunos novos. Então, em geral, acho que assim, nunca tive nenhum problema em relação a esse tipo de coisa. Que bom. Vamos falar agora de uma possibilidade efetiva de sobrevivência nessa área. A gente sabe que a escrita, principalmente a escrita de livros no Brasil, né, você sobreviver disso é um caso raro, né? Mas vocês acham que esse mercado está melhorando ou não? Ou está piorando? De conseguir publicar um livro, está certo que hoje existe... Por um lado, sim, porque, por exemplo, publicamos 2, e um durante a pandemia, a gente publicou na internet, né? Publicamos na Amazon, de graça. Então, assim, dependendo do nicho que você tem, a gente também não controla, quer dizer, se eu tenho um aluno que escreve para adolescente, ele coloca isso na internet, ele tem milhares de leitores. Então, por um lado, né, não fica encastelado na academia. Você pode ir para outros canais, né, de divulgação mais democráticos, de certa maneira, atingindo o público que você escolheu, né? Uhum. Não, e acho que também tem uma coisa que, assim, ser escritor, estudar letras, não se trata apenas de publicar livros. Eu, por exemplo, nunca publiquei um livro sozinha, só com coletâneas com outros autores e autoras. Mas, sim, tem alguns trabalhos publicados, mas não é esse o cerne do meu trabalho, por exemplo. Acho que é legal também a gente limpar um pouco essa ideia de que escritor escreve livro, né? Eu faço, assim como a Cláudia faz, a Cláudia, que foi minha professora durante anos, faz assessorias de escritores, eu também faço muito apoio à dramaturgia, seja de autores ou autoras em Portugal ou no Brasil. Também sou convidada para falar disso, para escrever para jovens turmas, como aconteceu há pouco tempo. Escrevi uma peça chamada Fábrica de Matar Baleia, que foi encenada em 27 escolas de Portugal inteira. Quer dizer, existe mercado, esse nome é chato, mercado, existe espaço, existe desejo e existe demanda, porque acho que todo mundo precisa um pouco saber falar e escrever para se virar nessa vida, seja lá onde você esteja metida, né? Acho que todo mundo tem que saber um pouco pensar, falar e escrever. São os nossos meios um pouco. E eu, por exemplo, o último espetáculo que eu escrevi há poucos meses atrás, em Portugal ainda, foi um espetáculo que teve a orientação de 2 professoras minhas de linguística da PUC. E a orientação delas foi fundamental, porque nenhuma das outras atrizes, nenhuma das outras pessoas envolvidas no projeto tinham tido esse privilégio que eu tive como aluna da PUC, de conviver, de ter aulas de linguística durante tanto tempo. Então, por exemplo, você puxa ali, e era uma peça sobre a língua portuguesa, chamada Outra Língua, onde eu sou brasileira, mais uma atriz brasileira de Goiás, mais uma criadora de Angola, mais outra portuguesa. E nós juntas, pensando a língua portuguesa, com a orientação das minhas professoras, da Liana Biar
e da Cláudia Freitas. Então, assim, a gente também inventa o mercado e os encontros que podem ser possíveis. Quando eu levo a Cláudia Freitas e a Helena Biar para as minhas amigas de Angola, eu estou criando um encontro, foi bombástico, assim, para nós, e foi muito importante para todas nós, e acho que para o espetáculo que correu super bem, E foi super difícil de criar, porque, enfim, a nossa língua é gigantesca, né? É, uma demanda que existe hoje, grande, né, que pode ter modificação, é a demanda de roteiristas, bons roteiristas, né, para cinema, tanto de streaming como cinema, sala de cinema, não sei como é que a gente fala, analógico, não é, né? Vocês veem que esse curso também forma esse profissional. Vocês conseguem observar? A gente tem aula de como é que se chama? Dramaturgia para televisão. Não me esqueci o nome exatamente da aula. Eu tive com o Rafael Leal, que é um roteirista também que acho que mora aqui não sei se está morando mais aqui no Rio, mas eu acho que a faculdade te abre um leque gigantesco e você tem que continuar trabalhando. Ou seja, eu não me formei dramaturga na PUC, eu me formei bacharela em letras na PUC, mas eu sou dramaturga porque as minhas escolhas vão por aí e porque os meus interesses vão por aí, né? E não é muito uma profissão, por exemplo, que tenha uma formação formal. Que escola é que você entra e sai dramaturga? Não sei. Nem sei se existe aqui no Brasil essa escola. Também não sei se existe aqui no Brasil essa escola que você entra e sai escritora de novela. Não. Você tem habilidades, tem encontros, vai se metendo nos lugares, porque eu acho que a gente tem que se meter mesmo, entendeu? Nos lugares e tentar criar espaço. E que acho que as coisas, me parece, estão melhores hoje do que há 10 anos atrás. Talvez acho que existe mais conscientização de que é preciso abrir espaço para novas pessoas, para a gente renovar a água desses rios, né? Então, eu acho que sim, que hoje muitos passos foram dados nesse sentido, assim, e eu sou grata às minhas professoras e aos meus professores da PUC nesse sentido, que realmente são incríveis, mesmo. Não me pagaram para falar isso. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.